O senhor vê isso como diretor de um seminário confessional? Eu vejo assim, voltando ao nosso ponto, que na minha cabeça nós trabalhamos entre o real e o ideal. O real seria pessoas que estão no campo trabalhando e estão lá pastoreando uma igreja e não tem mais condições de ir para um seminário presencial. Eu acho que o curso do senhor se adequaria bem. Agora, pensando em termos ideais, eu nunca mandaria um futuro pastor fazer um curso online. E me ocorre um exemplo interessante. Eu tive na época de seminário um professor que era meu tio-avô, reverendo Hélio Nogueira Castelo Branco. Pai de Estênio. Hélio foi seu professor? Foi. Ele foi meu pastor. Ele é meu tio-avô. Não diga. É verdade. Ele é meu tio-avô. Ele foi meu de família. Ele foi meu pastor. Não, mas eu não gostava dele, não. Ele era muito rígido. Ele é pai do Estênio Márcio e do Edilson Botelho. Tá vendo? É o problema do seminário presencial. Não, eu era jovem, rebelde. A Ana tá brigando comigo aqui que eu falei mal do pastor. Eu tenho uma dívida de gratidão impagável com o reverendo Hélio. Ele sabe do que eu estou falando, um problema familiar que a gente viveu, e ele deu um apoio inestimável. Mas como pastor, ele era rigidíssimo. Sim. Rigidíssimo. E era um pastor de mão cheia, pastoreou no norte do país, ele era do Ceará, é natural do Ceará, e ele contava em aula o seguinte, que quando ele estudava no Instituto Bíblico do Norte, o IBN, lá em Garanhuns, aliás, semana passada estive lá, um abraço para os meus irmãos lá de Garanhuns. Os americanos, eles faziam um teste, eles colocavam os alunos para jogar bola, para ver o caráter e o temperamento dos alunos, porque jogando bola, jogando futebol, muito das posturas fabricadas e artificiais caem. No jogo de futebol você vê quem é quem, de fato, os ânimos se sobressaem. Então veja, isso é um seminário presencial que faz isso. Eu me recordo agora da passagem em que Paulo diz que Demas, amando o presente século, abandonou a Paulo. Quer dizer, Demas não aguentou amar o presente século junto do ministério de Paulo. Demas tinha um Paulo no seu caminho, Paulo não dava para Demas conciliar o amor ao século com a mentoria de Paulo, então ele teve que optar por uma das coisas. Isso é presencial. Lá no nosso seminário, nós desenvolvemos uma avaliação que é a seguinte. A avaliação de qualquer seminário presencial é nota e controle de frequência. Manda-se isso para o presbitério ou para o órgão que regulamenta, que cuida dos seminaristas, e eles avaliam. Mas a gente percebeu que isso era pouco, porque às vezes o indivíduo que tem presença e tem boas notas, ele é um indivíduo que não foi feito para lidar com pessoas, ele não consegue ter relacionamentos. Então nós desenvolvemos lá uma avaliação, nós chamamos de avaliação global do aluno, e nós pegamos vários itens lá. O aluno é companheiro dos colegas de classe, o aluno é educado, o aluno reage bem quando contrariado, e vários itens que nós temos ali para avaliar o caráter. Porque para o indivíduo se formar em engenharia, basta ele aprender o conteúdo e saber construir um prédio. Agora, para o indivíduo ser um pastor, ele tem que ter caráter, não é só saber teologia. Ele tem que ter caráter. E para você provar o caráter do indivíduo, você tem que estar olho no olho, você tem que ver as reações dele. É por isso que, como eu digo, do ponto de vista ideal, o seminário tem que ser presencial, para que a direção, o capelão, seminários que têm psicólogos e os professores avaliem o indivíduo se ele foi feito de fato para lidar com pessoas, se ele tem caráter temente a Deus.